Olá, vamos ao resumo do livro do profeta Zacarias, nessa bateria de estudos que estamos fazendo no grupo da ET. O livro de Zacarias foi escrito depois do retorno dos exilados na Babilônia para Jerusalém. Zacarias e Ageu, juntos, tentaram motivar o povo a reconstruir o templo. Jeremias havia previsto que o exílio duraria 70 anos, não é? E que então Deus restauraria a sua presença em um novo templo e uma nova Jerusalém. E esses 70 anos, então, na época do profeta Zacarias, já tinham passado, estavam acabando e parecia que essas promessas não iam ser cumpridas. E a pergunta é por que essas promessas não estão sendo cumpridas? O livro de Zacarias oferece uma explicação. Na primeira parte, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 6, nós temos uma introdução, na qual Zacarias desafia a sua geração a retornar a Deus e a não ser como seus ancestrais, que se recusaram a ouvir os profetas anteriores. Isso levou eles ao exílio, da onde o povo estava agora saindo. Agora, no retorno do exílio, eles estavam respondendo de forma positiva ao profeta e se mostrando arrependidos, ao menos era o que parecia. Na segunda parte, do versículo 7 em diante, até o capítulo 6, nós temos uma coleção de sonhos, de visões de Zacarias. E algumas imagens dessas são aqui meio bizarras. A primeira e a oitava imagem são de uma patrulha de cavaleiros que anuncia que o mundo está em paz, assim como Deus havia feito os persas vencerem os babilônios para trazerem paz. E já que os 70 anos estavam terminando, a pergunta era: chegou a hora do reino messiânico anunciado pelos profetas? E Deus responde dizendo que vai cumprir, mas não responde quando. A segunda e a sétima imagem são reflexões a respeito dos pecados de Israel no passado e sobre a consequência desses pecados, uma delas o exílio. A segunda imagem é de chifres que simbolizam as nações que atacaram Israel, a Síria e a Babilônia. E de repente esses chifres são atacados por personagens que representam os persas. A sétima imagem é de uma mulher em um cesto, simbolizando a rebelião de Israel, e essa mulher no cesto é levada por mulheres aladas, voando até a Babilônia. A terceira e a sexta imagens são a respeito da reconstrução de Jerusalém. A terceira imagem é de alguém fazendo medições para verificar se tudo estava sendo feito como deveria. E a sexta imagem é sobre um rolo voador que sobrevoa a Nova Jerusalém, punindo a maldade. E essas imagens juntas mostram que a Nova Jerusalém é um lugar purificado pela Escritura. Esse rolo era um rolo do texto bíblico, era um livro bíblico. A quarta e a quinta imagem são visões centrais para essa coleção. São sobre os dois principais líderes de Israel no retorno do exílio. A imagem 4 é a imagem de Josué, o sumo sacerdote, vestido com o pecado de Israel em forma de uma roupa suja, mas que recebe roupas novas, apontando para a graça de Deus e para o perdão. Então um anjo fala para Josué que se ele permanecer firme, ele poderá se tornar um símbolo do futuro rei messiânico. E a imagem 5 nós temos uma imagem de Zorobabel, o real descendente de Davi, né? Responsável pela reconstrução do templo. E nós temos aqui duas oliveiras, uma representando Josué, outra representando Zorobabel, que fornecem um óleo que mantém uma lâmpada acesa. Essa lâmpada representa os olhos de Deus direcionados para o seu povo. E Deus diz que o sucesso não viria desse povo se esse povo, se o trabalho desses líderes dependesse do Espírito Santo, não é? O sucesso, né, estaria condicionado nesse contexto. Depois dessas visões, tem uma visão bônus, vamos dizer assim. Nós temos o sumo sacerdote Josué recebendo uma coroa e passando a simbolizar o futuro Messias, que também seria um sacerdote. Zacarias termina dizendo que essas visões se cumpririam apenas se essa geração fosse fiel a Deus e a sua aliança. Nos capítulos 7 e 8 nós temos uma conclusão, mais um desafio de Zacarias. Zacarias é questionado se o reino de Deus viria logo,
E ele então lembra como seus ancestrais rejeitaram a Deus e aos profetas e que isso levou ao exílio. Então Zacarias afirma que essa geração veria o reino messiânico apenas se fossem fiéis à aliança. Temos mais depois disso 2 sessões de poesia, bastante diferentes do livro até então. São poemas com imagens do reino messiânico. Na primeira poesia, do capítulo 9 até o capítulo 11, nós temos a vinda do rei messiânico, montado em um jumento, entrando na Nova Jerusalém para estabelecer o reino de Deus. E esse rei é simbolizado como um pastor sobre o rebanho de Israel, mas que é rejeitado pelo seu próprio povo e pelos líderes do povo. A pergunta que fica no ar é: a rejeição de Israel é definitiva? Depois nós temos os capítulos, poesia dos capítulos 12 e 14, até 14, e nessa sessão nós temos a resposta. A rejeição de Israel não é definitiva. A Nova Jerusalém é descrita como um lugar em que a justiça de Deus confronta a maldade entre as nações e Deus também confrontará a maldade do seu próprio povo, colocando o seu espírito neles, para que eles possam se arrepender por ter rejeitado o seu pastor messiânico. O livro conclui com a imagem da Nova Jerusalém, recebendo gente de todas as nações e se tornando um novo Éden. Deus flui de Jerusalém como um rio de vida que cria a vida onde quer que passe. E a gente se pergunte qual a conexão disso tudo. O Messias prometido só virá quando o povo de Deus for fiel à sua aliança. Zacarias não segue uma lógica linear, não se encaixa em padrões ordenados, assim como a vida do povo de Deus. Zacarias nos mostra como Deus guia a história de acordo com seus propósitos e nos convida a olhar para além do caos e esperar pela vinda do reino de Deus. E isso deve motivar a fidelidade a Deus e a sua aliança no presente. E esse é o livro de Zacarias.